Como eu já disse há minutos atrás, nós vamos conversar sobre masculinidade e feminilidade bíblicas. O que é ser homem e o que é ser mulher à luz da palavra de Deus. Um tema que vem gerando discussões nos séculos e agora mais ainda que a onda homossexual vem relativizar os conceitos de feminilidade e masculinidade e consequentemente perturbar a visão bíblica de família e dos relacionamentos intersexuais. Não me refiro ao ato sexual, mas entre homens e mulheres, entre marido e mulher, entre homem e mulher no trabalho, entre crianças na escola. Porque essa negação dessa forma de pensar bíblica vai afetando todos os relacionamentos. E aí eu pergunto para você, antes da gente ler o nosso texto, como que você definiria masculinidade e feminilidade? Você já deve ter notado que a igreja presbiteriana não tem pastora e nem presbítera. Você acha então que a nossa igreja é retrógrada? Ou que ela não está sabendo reconhecer e usar a força da mulher moderna? O que você define como machismo? E como feminismo? E como você acha que esses conceitos se sustentam após serem comparados com as Escrituras? Eu devo ler as Escrituras com a lente moderna, onde pensa em machismo e feminismo, ou eu devo ler esses conceitos com a lente das Escrituras? Você crê que todas as funções e tarefas do cotidiano, seja no trabalho, seja no lar, seja na igreja, podem ser feitas por homens e mulheres igualmente? Essa pergunta é importante, vou repetir. Você crê que todas as funções e tarefas do cotidiano, seja no trabalho, na igreja ou no lar, podem ser feitas por homens e mulheres igualmente? Sim ou não? As Escrituras ensinam que não. Os homens e mulheres não fazem tudo igualmente, nem têm as mesmas atribuições igualmente, totalmente. Não é isso que a Bíblia ensina. Querer afirmar que homens e mulheres são e podem ser iguais em tudo, não é um caminho bíblico. Essa é uma corrente teológica que se chama igualitarismo. Não é o que nós cremos que o Senhor ensina nas Sagradas Escrituras. Não é um caminho de sabedoria, mas de tristeza, de perdição, porque rejeita o projeto do Criador. Esse projeto que nós lemos no começo do culto, no Salmo 104. Para refletir mais um pouco ainda sobre essa polêmica, sobre essa questão, sobre essa dificuldade, eu pergunto sobre o seguinte agora para você. Como na sua casa se decide? E aí, se no momento você mora sozinho, lembre da sua infância, então. Quando você morava com outras pessoas. Quanto que se trabalha? E quem que trabalha mais fora de casa? Como que se programa a agenda da família? E quem decide isso? E como se decide isso? Como que se gasta ou se investe o dinheiro? E quanto se economiza? E como se decide isso? A criança deve ser corrigida ou não? E como isso é decidido? E a pergunta maior, como que se toma decisão quando cada um pensa uma coisa? Quando um homem pensa uma coisa e uma mulher pensa outra coisa. Quando o marido pensa de um jeito e a mulher pensa de outro jeito. O curioso é que, apesar de toda essa confusão sobre os gêneros, eles fazem parte do projeto de Deus. De seus eternos decretos. Por isso que eu intitulei essa mensagem, como vocês veem aqui no começo do boletim. E Deus viu que era muito bom. Não é o texto que eu vou ler. Isso está em Gênesis 1:31. Quando o Senhor, depois de ter feito tudo, mas principalmente no sexto dia, depois de ter feito homem e mulher, depois de ter feito macho e fêmea, a sua imagem e semelhança, Ele viu que era muito bom. Então faz parte desse plano muito bom que homens e mulheres sejam diferentes. Vamos então agora realmente para o texto, que está aí na sequência na sua ordem de culto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição.
Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Eu tenho entendido que o presbiterianismo ou o calvinismo se aproxima muito de uma forma pura de cristianismo, que é a verdadeira religião. E uma das virtudes que me apaixonam e tem me apaixonado nessa forma de pensar e na teologia de João Calvino é que ele tem a humildade e a coragem de moldar o pensamento dele às Escrituras e não querer moldar as Escrituras ao meu pensamento, que é o que a sociedade pós-moderna quer fazer. É preciso humildade para isso. E é por isso que esse texto é um texto rejeitado pelas igrejas modernas, ou esquecido e posto de lado nas igrejas históricas, porque é um texto politicamente incorreto. Um trecho indigesto da Escritura para os tempos modernos. E um trecho inaceitável para uma sociedade que julga que igualitarismo, que homens e mulheres serem iguais em tudo, é a salvação para os relacionamentos. Até mesmo entre seres humanos, não só entre homens e mulheres. Eu peço a vocês, principalmente mulheres, que não se assustem com o verso 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. E também você, homem, não se empolgue com isso. Paulo não está dando um cala-boca aqui. Ele não está dizendo que a mulher não deve falar nada. Até porque isso não tem mesmo esse sentido, e nós veremos em várias coisas, e até porque vocês viram que 2 mulheres oraram hoje. Não é porque é dia das mães. Mas elas oraram para já contrapor que esse texto não está dizendo que a mulher não deve falar na igreja. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, crianças, vamos aos desenhos. É difícil, hein? Eu quero que vocês façam 3 desenhos. Primeiro, eu queria que vocês desenhassem uma mulher, mas uma mulher que ficasse bem claro no desenho que ela é uma mulher. E de preferência, se vocês conseguirem, eu quero que vocês façam uma mulher fazendo uma coisa que só mulher consegue fazer. Agora vai ficar mais difícil ainda. Eu quero que vocês desenhem um homem, crianças. E um desenho de um homem que fique bem claro para qualquer pessoa que chegar e pegar o papel e falar assim, não, isso aqui é um homem. E o mais difícil ainda, tentem pensar alguma coisa que só um homem pode fazer. Eu tenho algumas ideias sobre isso. E finalmente o terceiro desenho. Eu quero que vocês desenhem um homem, uma mulher, e entre eles, dando a mão para os dois, Jesus. Se você quiser facilitar, você já pode desenhar o homem num canto do papel, a mulher no outro, e daí no meio você desenha Jesus. Com isso você já fez os 3 desenhos de uma vez só. Deu para entender? Uma mulher bem característica, bem típica, um homem bem típico. Isso, virar a folha de sentido paisagem. Então vamos entrar então no texto e no contexto. Paulo está escrevendo a Timóteo, que agora estava pastoreando a igreja de Éfeso. Foi enviado para lá por causa disso, havia problemas com doutrinas lá. E a carta trata de instruções sobre como deve ser, não só o culto, mas a vida da igreja. E como a igreja deve ser governada, Paulo ensina e instrui como instituir líderes, que são os presbíteros, e de como os cristãos então deveriam viver na comunidade. E no capítulo 2, Paulo acabou de dar instruções sobre como orar, e aí então ele entra no verso 8, dizendo que os homens devem orar em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. E aí ele, da mesma forma, ele cita no verso 9, da mesma forma quero que as mulheres. Então, para facilitar o nosso entendimento, eu vou começar falando sobre o verso 9, mas já explicando que Paulo está fazendo um comparativo. Assim como o homem tem alguns deveres, que eu vou explicar para vocês no verso 8, no decorrer da mensagem, que vai ficar mais fácil, as mulheres também têm princípios que Deus está colocando para ela.
O verso 9 diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, ou com ouro, nem com pérolas, ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Versos 9 e 10. Paulo não está aqui proibindo a vaidade e nem um bom asseio corporal de usar desodorante ou coisas desse tipo. O que Paulo está priorizando aqui é a decência e a discrição. Temos que lembrar que em Éfeso havia um templo onde fazia parte do culto mulheres terem sexo com homens. Eram as prostitutas cultuais, as sacerdotisas. Obviamente havia sensualidade nisso, obviamente isso influenciava o jeito de pensar e ser mulher naquela região e naquela cidade. Para a gente contrapor com os dias de hoje, o que nós vemos é que existe uma hipervalorização da forma e do contorno. E os homens e mulheres têm sido escravizados pela ditadura da beleza, onde pessoas arriscam a sua vida para ter um corpo mais perfeito, seja com cirurgias, seja com injeções, seja com o que for, para que o seu corpo fique mais perfeito. E para piorar, os homens se deixaram escravizar por isso. E é por isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos aqui, para os nossos meninos, para as nossas meninas, ou para os irmãos que estão aqui que são solteiros, que isso não é o mais importante. E que há até mesmo engano nisso. Não é isso que um menino, que um adolescente, melhor dizendo, não é isso que um homem, um adulto que está pensando em se relacionar deve procurar. Não é a beleza que sustenta um relacionamento. Não é isso que o homem deve buscar numa mulher. E não é isso que uma mulher deve ter para atrair um homem. É disso que Paulo está falando. Quero lembrar ainda que Paulo fala que elas devem se vestir com modéstia, com decência, com discrição e sem custo elevado. Será que não há na nossa sociedade um exagero enquanto eu gasto com roupa, com acessórios, com cosméticos, com a minha beleza? E os homens estão indo para o mesmo caminho e já se foi cunhado um termo para os homens que é o metrosexual, que é o homem que quer se embelezar tanto quanto a mulher, sendo que ele está imitando o erro da mulher. E eu quero lembrar de um outro custo aqui, que não é o financeiro, mas do tempo. E o pior, o custo da alma. Uma mulher muito vaidosa gasta muito tempo fazendo exercício, se embelezando, tem muitas horas acumuladas em salão de beleza semanalmente, às vezes atrasa a culto, a compromissos, aos seus compromissos, porque está gastando mais tempo na sua imagem pessoal. E para piorar, elas experimentam o prazer de serem observadas, entram num vício de competição e começam a adorar isso, enquanto a sua alma se esvazia do conhecimento de Deus, do desejo de conhecer a Deus, do desejo de servir a Deus e do desejo de se tornar a mulher que Deus quer que ela seja. E para piorar isso, os homens têm aprovado isso. Os homens têm sido seduzidos por isso. Mas a Bíblia já mostrava isso. Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, ele cita dentro de todo o texto: enganosa é a graça, e vã a formosura. Cuidado, homens. Cuidado, solteiros. Mas cuidado, os casados também. A beleza engana. E ela é vã. Cuidado, meninos. São laços de engano. E Paulo dá a resposta no verso 10. O que você, mulher, deve se embelezar? O que você, homem, deve procurar na sua mulher? O que você, marido, deve incentivar na sua esposa? Não é que ela seja mais arrumada, mas é que ela se encha de boas obras, como está aqui no verso 10. Mas com boas obras. É uma continuação, que a beleza da mulher não esteja não se adornando com tranças e com ouro e com pérolas, mas está oculto aqui, mas se adornando com boas obras. Como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Se você é uma mulher que declara adorar a Deus, você tem que se adornar de boas obras. Se você é um homem que declara adorar a Deus, você tem que buscar na sua mulher boas obras, virtude, e não beleza. Óbvio, gente, isso aqui não é
uma glorificação da feiura. Não estamos favorecendo o relaxo, o descaso, a má higiene. Né? Não é isso. Mas estamos contrapondo a ditadura da beleza que está estabelecida na nossa sociedade. Mulheres, de que vocês têm se embelezado? E em que vocês têm investido seu tempo? O que tem sido importante para vocês? E vocês, homens, o que vocês têm procurado em suas mulheres? O que você tem valorizado em suas mulheres? Você solteiro, o que você procura numa mulher? Verso 11, que é a parte que torna o texto indigesto, mas nós veremos que ele não é. Há muita sabedoria, há muita beleza no que Paulo está nos ensinando aqui. Verso 11 diz assim: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Como eu já disse anteriormente, isso não é um cala-boca. Ou uma ordenança contra qualquer manifestação da mulher, pois o próprio Paulo prevê a participação da mulher. Eu vou ler para vocês para a gente ganhar tempo, mas os que gostam de anotar, marquem aí Tito, capítulo 2, versos 13 e 4. Diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a seus filhos. O apóstolo Paulo está dizendo a Tito não só que as mulheres, não está dizendo a Tito que as mulheres não deveriam falar, né, ou a Timóteo aqui. Está dizendo para quem as mulheres devem falar. E que as mulheres devem sim falar. E que as mulheres devem aprender e se tornarem virtuosas e a ensinarem outras mulheres a serem assim, cheias de boas obras. 1 Coríntios 11, 4 e 5 também fala que a mulher ora na igreja. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Obviamente nós não vamos discutir toda essa questão aqui do véu, mas o que está explícito aqui nesse texto é que as mulheres oravam no culto, como nós fizemos aqui hoje, propositalmente, para que vocês entendessem que esse silêncio que Paulo pede não é um silêncio de não falar nada. E nós vamos explicar isso melhor. Para reforçar mais ainda que mulher tem um valor igual ao homem no projeto de Deus, 1 Pedro 3,7 diz o seguinte, que as mulheres são co-herdeiras do dom da graça de Deus. Ou seja, nós juntos, homens e mulheres, somos herdeiros conjuntamente do que Deus tem dado a todos os seres humanos. O mesmo Pedro depois vai dizer para homens e mulheres que todos os cristãos devem servir a igreja com os dons que Deus deu. Cada um sirva ao Senhor com os dons que Deus deu. Né? 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que Deus deu. Conforme a multiforme graça de Deus. E aí tem uma outra palavrinha aqui que a gente enrosca. Então já desfizemos o problema do silêncio. Nós vamos aperfeiçoar ainda mais esse conceito ao expormos o verso 12. Mas existe uma outra palavra também difícil de ser entendida e recebida. É que a mulher deve não só aprender em silêncio, mas com toda a sujeição. O que é uma sujeição? Ou quem usa a versão revista atualizada, com toda a submissão. Para isso nós precisamos voltar um pouquinho lá para Gênesis e entender algumas coisas. Na cultura judaica, quem é criado primeiro tem uma função diferente. Tanto é que a herança ou a orientação da família é do primogênito. É o primeiro. Quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? O homem, não foi a mulher. Isso tem um significado. Quem representa a humanidade? É o homem. Digo no sentido legal, vamos dizer assim, no sentido da remissão diante de Deus. Olha só o que diz lá, 1 Coríntios 15, 22. Esse verso eu gostaria que vocês abrissem. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15, verso 22. Primeira Coríntios 15, verso 22, diz assim, ó.
Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. É o homem o representante da humanidade. O pecado entrou por meio de Adão, Paulo fala, e o pecado é vencido por meio do segundo Adão, a saber, Jesus Cristo. Quem dá nome para Eva? Adão. Gênesis 2, 23. Não vai dar tempo da gente ler tudo. Mas é Adão que dá nome para Eva. Ele dá um nome para ela. Isso também tem um sinal de autoridade e de liderança. E um outro dado, que esse é o argumento que fica mais claro para aqueles que têm alguma dificuldade com a teologia ou de entender algumas as entrelinhas. Esse texto fica claro. Quando Adão e Eva pecam, quem comeu primeiro do fruto? O próprio texto de Timóteo diz, foi a mulher. Mas quando Deus vai então, no fim do dia, na viração, no fim da tarde, conversar com os homem e mulher que haviam pecado, Deus chama quem? Deus não fala assim, ô Eva, você comeu? Ele fala, Adão, cadê você? Estou escondido, Senhor. O que você fez, Adão? Ele não fala, o que você fez, Eva? O Senhor fala, o que você fez, Adão? O que você fez? E aí começa o problema que existe até hoje. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, fez isso. Ou seja, a culpa é do outro. Nós carregamos esse mal até hoje. Pode reparar no seu dia a dia, a culpa sempre é do outro. Nunca é sua. O instinto é de falar, aconteceu errado. A culpa é do outro. Mas não é verdade. Porém, há algo muito precioso. Então nós já vimos, estabelecemos que Deus tinha um propósito de liderança e responsabilidade para o homem. Por isso que nós lemos Efésios, aqui no período de contrição, Efésios 5, que o homem é o cabeça da mulher. E a mulher foi criada para ser uma auxiliadora idônea. E tem alguns versos que são muito elucidativos para a gente desfazer o problema aí da submissão. A mesma palavra, lá no Velho Testamento, que é usada para auxiliadora, é usada nesses versos aqui, ó. Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e proteção. A mesma palavra que é usada para dizer que a mulher é auxiliadora, é a palavra para dizer que Deus é nosso auxílio. Isso se repete no Salmo 70, verso 5, e depois se repete no Salmo 115, verso 9, na verdade há mais versões. Então, fica tranquilo dizer o seguinte, a mulher é o auxílio do homem, assim como Deus é o auxílio do homem. Então isso muda bem a ideia de sujeição e submissão. Ela é uma auxiliadora. Falar de submissão também é falar de liderança ou de masculinidade, que está desenhado aqui no texto de Efésios. Que o homem é o cabeça da mulher, mas o homem se entrega pela mulher, como Cristo se entregou pela igreja. O homem ama a mulher, ele serve a mulher. Tem muito material sobre masculinidade e feminilidade bíblica, direcionado ou conduzido principalmente pelo John Piper e pelo Andy Gruden. E de um livro deles eu tirei 4 definições sobre masculinidade, que não estão ligadas diretamente ao texto de Timóteo, mas podem ser úteis. Vamos lá, homens, prestem atenção. Mulheres, fiquem também atentas para vocês terem essa expectativa deles, porque Deus a tem. Mas vocês vão cobrar isso com toda a submissão, com toda a sujeição. É assim que Deus quer que seja. A verdadeira masculinidade, a masculinidade madura e bíblica, se expressa não em demandando ser servido, mas com a autoridade de servir e se sacrificar para o bem da mulher. E na verdade isso não se aplica só à esposa, mas à mulher em geral. Seria um cavalheirismo bíblico, digamos assim. A verdadeira masculinidade não toma iniciativa em todas as coisas, mas sente a responsabilidade de promover e de prover um padrão de iniciativa nas coisas em geral. Inclusive na correção e educação dos filhos. Se tem uma coisa que muitos homens têm falhado, é na omissão. Ser homem é ser aquele que se preocupa com a iniciativa. Masculinidade bíblica é aquele que procura
dar início às coisas. Tudo bem, nós não vamos dar início em tudo, mas nós temos que sentir o peso, a responsabilidade de que nós temos que dar o andamento da vida da casa, o andamento da vida da igreja, o andamento das coisas. Nós temos que se preocupar em iniciar as coisas, em mudar as coisas. O homem maduro, biblicamente, o homem de Deus, ele aceita o desafio de ter a palavra final quando há discordância entre marido e mulher. É isso que a Bíblia ensina. Quando um pensa uma coisa e outro pensa outra, a palavra final é do homem. É isso que a Bíblia ensina. Mas ele não faz disso em qualquer circunstância. E ele não faz disso um poder de veto. Ele faz isso com temor, porque ele sabe que Deus vai cobrar dele. Que é responsabilidade dele. Assim como Adão prestou conta para Deus do que Eva fez. Nós prestamos conta das decisões. Não é bom que as decisões sejam sempre tomadas com veto, com um ato determinativo. É bom que se chegue ao consenso. Mas quando não houver, a responsabilidade recai sobre o homem. Mas mulheres, não façam disso também um ato de preguiça. Não quero nem saber, meu marido que se vire. Isso também não é uma sujeição. Isso é uma sujeição maldosa. Isso é uma sujeição de quem não quer o bem. Isso é uma sujeição de um casal que está em disputa. E que está havendo rancor nessa situação. O que é interessante, eu vou mostrar mais para baixo, mas já vou adiantar, é que masculinidade e feminilidade não está falando só de casamento. Não está falando só de homem e mulher. Está falando de namorados, está falando de noivos. Está falando de presbítero e ovelha, está falando de pastor e ovelha, está falando de irmão com irmã na igreja, de diácono, está falando de relacionamento entre homens e mulheres, relacionamento entre gêneros. Agora sim, então a gente pode retomar o verso 8, que eu falei, que eu prometi que nós voltaríamos nele. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Por causa da corrupção do pecado, o homem tende a ser omisso ou dominador. Por isso eles são chamados a orar com mãos santas. Ou seja, são homens que servem as suas esposas, que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eles têm que viver a vida cristã, a vida do lar, sem ira, sem discussão. Tanto é que aqui, ele não está falando ore na igreja. Ele está falando ore em todo lugar. Está falando da vida comum. Está falando da vida do lar, está falando da vida quando está na casa do irmão. Não pense só num homem gritando ou brigando. Não pense numa ira só nisso. Você quer ver um outro exemplo de ira, homens? Há homens que chegam em casa emburrados, chateados, não querem conversar, estão frustrados com as dificuldades da vida, gastam toda a energia na rua e não deixam nenhuma energia para sua casa, querem se isolar bebendo, assistindo televisão, fugindo de responsabilidades. Um homem que, seja por qualquer motivo, nunca tem tempo para Deus, não toma a iniciativa de buscar a Deus, não toma a iniciativa de fazer o culto familiar. E nós somos chamados a sermos as pessoas que têm a iniciativa em todas essas áreas. É um homem que tem que estar atento aos problemas da família, atento à criação de seus filhos. É um homem que, para levantar a mão santa, é porque ele é intenso na sua dedicação com Deus. Isso é um homem de Deus. Agora, relendo e reentendendo esse texto, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. É dessa sujeição que Paulo está falando. É bem mais fácil se sujeitar a um homem que se sujeita a Deus. Porém, as mulheres devem se sujeitar até um homem que não se sujeita a Deus. Eu vou explicar isso melhor. Ser sujeita não significa submeter totalmente a sua vontade ou se tornar uma ignorante do seu querer. Não, eu não tenho mais querer. Ou ser uma Amélia, né? Quem são os mais velhos aí entenderam o que eu quis dizer com esse termo. Não é disso que está falando. Mas lá em Coríntios, Paulo fala que a mulher ganha o marido incrédulo com o seu comportamento. Vamos tornar um pouquinho mais fácil? Vamos falar um pouco agora de um casal crente. Poxa, meu marido tem alguns comportamentos que não é certo. Você pode tentar adverti-lo, mas com respeito. E algumas vezes você não vai adverti-lo verbalmente. Você vai mostrar isso com o seu exemplo.
O seu marido não faz culto doméstico? Faça você. Com as suas crianças. A mulher pode e deve ensinar os seus filhos. E ore a Deus para que Deus o quebrante. Um outro exemplo para a gente acabar com essa polêmica da sujeição é o seguinte. Provérbios. Ela é uma mulher submissa, mas ela antecipa problemas, ela é uma gerente familiar de categoria. Ela compra produtos, ela vende imóveis, ela provê, ela dá ordem aos empregados, ela acorda cedo, ela não é preguiçosa. Então a sujeição bíblica tem esse outro papel. Dentro do verso 12 ainda, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, nós já explicamos várias dessas coisas. Mas eu gostaria que você folhasse um pouquinho a sua Bíblia e abrisse 2 Timóteo 1,5, que eu vou fechar essa sequência de que a mulher pode sim ensinar. Segunda Timóteo 1,5 vai falar sobre quem discipulou e evangelizou Timóteo. Foram 2 mulheres. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. No capítulo 3, na sequência, de 1 Timóteo, Paulo vai dizer como se deve governar a igreja. Vai falar sobre os presbíteros e vai dizer que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Juntando com tudo que eu falei sobre liderança masculina, isso fica claro que o governo da igreja é dos homens. Deus planejou assim, porque os homens respondem pelas mulheres, desde Gênesis. Portanto, isso facilita a nossa interpretação agora do verso 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a mulher não deve ensinar o homem em matéria de governo da igreja, em matéria de doutrina, do que Deus pensa, do que Deus quer. Mas as mulheres podem ensinar outras mulheres, as mulheres podem ensinar crianças, as mulheres podem ser missionárias, mas as mulheres não podem ser pastoras. Porque eu posso evangelizar o incrédulo, mas eu não posso exercer governo sobre um homem crente. Uma mulher não deve fazer isso. É isso que Paulo está ensinando. Ah, mas será que isso não é cultural? Leiamos o verso 13 e 14. Paulo dá 2 argumentos mostrando que isso não é cultural. Olha o que diz o verso 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Isso é um exercício importante para você fazer quando você estiver lendo trechos do Velho Testamento, ou qualquer passagem até mesmo do Novo. Aquela ordenança está embasada em um motivo cultural, momentâneo, ou ela está embasada em um argumento não cultural? Um argumento eterno. Agora, não é fácil de ver que esses 2 argumentos aqui não são culturais? Olha o que Paulo diz. Por que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem? Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, que tem todo aquele contexto que eu já expliquei minutos atrás, da liderança que Deus deu ao homem. E depois, não foi Adão que foi enganado, foi Eva que foi enganada e se tornou transgressora. E aí tem mais uma observação muito importante que eu preciso fazer aqui para vocês, que é a seguinte: a mulher é submissa ao homem não é por causa do pecado. Não foi por causa da queda que a mulher passou a ser submissa ao homem. Todas aquelas orientações que eu dei para vocês sobre o homem ter sido criado primeiro, sobre o homem ter dado o nome à mulher, ocorreram antes da queda. Deus já tinha planejado que homem e mulher fossem complementares, iguais em valor, diferentes nos seus papéis. Iguais em valor, mas diferentes nos seus papéis. Por isso nós temos uma visão complementar. A Bíblia ensina que homem e mulher se complementam, eles não disputam. O efeito do pecado foi trazer essa sensação de disputa, essa luta pelo poder. Mas não foi efeito do pecado a mulher ser submissa ao homem. Esse plano Deus já havia feito antes do pecado existir. Isso precisa ficar muito claro.
Como eu já adiantei, essa relação não se aplica só a marido e mulher. É um pouco mais difícil de enxergar isso no texto. Mas quando aqui usa-se o termo mulher no verso 14, e Adão não foi enganado, mas sim mulher, e até a própria palavra Adão, ela pode ser traduzida como homem. Porque são as mesmas palavras no texto grego. Homem e mulher também podem ser traduzidos por Adão e Eva. E pegando todo o contexto que está ensinando a vida da igreja, fica claro que então o verso 14, Paulo não está falando só sobre a relação entre um homem e uma mulher, melhor dizendo, uma relação só entre um marido e uma esposa, mas entre homens e mulheres. Como deve ser a relação entre esses gêneros? Se você ainda está com dificuldade de aceitar tudo isso, eu vou dar mais um argumento para você, agora que a gente já caminha mais para o final. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 3. Dessa vez eu vou esperar todo mundo abrir. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 3. Primeira Coríntios 11, 3 diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Ora, Cristo é inferior a Deus Pai? A submissão de Cristo a Deus Pai, fazendo dele o cabeça, faz de Cristo um ser inferior? Não é ele mesmo Deus como Deus Pai, como Deus Espírito? Portanto, é nesse sentido que a mulher é submissa ao homem. Nessa complementaridade, dentro dos eternos decretos de Deus, dentro do plano de Deus. E aí então a gente vai para o último versículo. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com o bom senso. É óbvio que isso aqui não está dizendo que todas as mulheres que ficarem grávidas estão livres do fogo do inferno, né? Será salva dando à luz? É óbvio que Paulo não está colocando aqui uma outra doutrina da salvação. O que Paulo está colocando é mais um aspecto, que era o que eu imaginava que as crianças tivessem desenhado. Qual é uma coisa que só a mulher pode fazer? Engravidar, amamentar. Então Paulo reforça, mulheres, não percam de vista a sua missão principal. E a torpeza, a falta de entendimento do plano de Deus na nossa sociedade está tão grande que os homens querem se relacionar com homens, as mulheres querem se relacionar com mulheres. E mesmo aquelas que não optam por querer ter relações com o mesmo sexo, já estão em dúvida se querem ser mães. Que estranho que uma mulher que foi criada para ser mãe não queira ser mãe. Não estou dizendo que é pecado não ser mãe. Mas eu estou dizendo que é fruto do pensamento pós-moderno. As mulheres, lógico, há outros motivos, mas é fruto do pensamento pós-moderno. De um pensamento que se afasta de Deus. Pensar que não é bom ter filho. E homens apoiando isso. Sim, é torpeza quando o homem não entende, não aceita o que Deus desenhou para ele. É isso que ensina as Sagradas Escrituras. É isso que Paulo fala lá em Romanos, que os homens confundiram o seu modo natural de agir. Confundiram. E finalmente aqui ele vai só reforçar tudo o que conversamos até agora. Se essa mulher ela é de Deus, ela permanece na fé, no amor, na santidade. Que santidade? A santidade de aceitar que ela é sujeita ao homem na igreja, que ela é sujeita ao marido no seu lar. Uma confusão que pode ficar, isso não exclui a mulher de cargos de direção na vida profissional. Tá? Isso não exclui. Não há tempo para explicar isso aqui, mas isso não exclui porque são esferas diferentes. Tá? Então a mulher pode sim ser gerente, ser CEO de uma grande empresa e etc. Vou fechar definindo para vocês o seguinte. Um conceito de masculinidade e feminilidade. Também peguei lá do Piper. Só antes de ler o conceito, eu quero ainda fazer uma observação. É óbvio que não dá para esgotar esse assunto.
É óbvio que eu não vim aqui e nem tinha a ideia de citar situações específicas do cotidiano. Meu objetivo era só despertar vocês para esses princípios, para que vocês o busquem depois. Que há um desenho, há um papel, há um plano de Deus. Portanto, não busque em masculinidade uma lista. Isso é o que o homem faz, isso é o que a mulher faz. Até porque essas coisas são muito intercambiáveis. Nós não podemos definir o que um homem é pelo que ele faz no sentido operacional. Então homem não lava a louça, homem não faz isso, mulher que só faz aquilo, mulher não dirige sozinha, mulher tem de tudo, todas as 1000 regras, não é disso que nós estamos falando. Então aqui eu vou ler uma conceituação, e ainda isso não é a definição. O Piper tomou esse cuidado, isso é o âmago do assunto, não é o assunto. O âmago do conceito de masculinidade é um senso de responsabilidade benevolente em liderar, prover e proteger as mulheres nas formas apropriadas a um homem nos seus diferentes relacionamentos. Vou ler de novo. O âmago do conceito de masculinidade é um senso de responsabilidade benevolente em liderar, prover e proteger as mulheres nas formas apropriadas a um homem nos seus diferentes relacionamentos. E o que é feminilidade? O âmago do conceito de feminilidade é uma livre disposição de afirmar, receber, nutrir a autoridade e liderança de homens dignos nas formas apropriadas a uma mulher nos seus diferentes relacionamentos. Queria que vocês percebessem que o maior argumento para explicar para uma pessoa que ela está sendo tola em buscar o sexo com outra pessoa do mesmo sexo é porque ela não está enxergando que a igualdade não é uma benção. E ela não está enxergando o que é ser homem e nem o que é ser mulher. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos mostrar para as pessoas. Deus nos criou macho e fêmea e viu que era muito bom. E Deus viu que era muito bom. Expressamos nossa masculinidade e feminilidade não só como marido e mulher, mas como irmãos, como profissionais, como pais e como cidadãos. Deus chama os homens a um governo humilde e amoroso na igreja e no lar, e chama as mulheres a uma submissão alegre e sábia. Mas ambos têm igual e alto valor diante de Deus, porque eles são co-herdeiros da mesma graça. Deus então nos convida a entender melhor essa vontade revelada. Uma das coisas que é surpreendente para mim, nesse texto de Efésios, eu gostaria que você pegasse seu boletim e olhasse aqui o verso 31 e o verso 32. O texto de Efésios, que está bem no meio do boletim. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Eu me envergonho de dizer que por muito tempo como cristão eu nem conseguia entender isso daqui. De que uma vida de marido e mulher, na verdade, é uma amostra viva do que Deus quer mostrar para a gente, de como Ele se relaciona conosco. Deus está nos dando uma ilustração viva de como Ele quer agir conosco. E nós precisamos entender isso, vivenciar isso no nosso casamento. E assim nós estaremos falando do Evangelho com as nossas vidas. Por isso que eu desenhei toda essa liturgia hoje, mostrando que nós temos um Deus criador, um Deus que tem um projeto, e um Deus que viu que tudo era muito bom. Finalmente, um convite que eu faço a vocês é a perceber que há beleza em tudo isso. A perceber que Deus nos chama para altas coisas, coisas belas, coisas maravilhosas. Nós não devemos nos deixar levar pelas mentiras e seduções desse mundo, que ensinam coisas inversas e avessas. Deus tem o melhor para nós. E isso é uma alegria, isso é um convite. Eu considero que esse sermão não é uma exortação, ele é um convite a buscar, a celebrar, a viver as obras maravilhosas de Deus e experimentar elas em nós mesmos. É por isso que eu quero encerrar esse culto com muita alegria, cantando o hino Coroação 28. Os músicos podem vir aqui para nos ajudar, mas eu quero ler ainda aqui, a última estrofe. Tem tudo a ver com tudo que conversamos agora, olha só. Fonte és de alegria e vida, és do bem o inspirador,
tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e Ele vai vencer. Então cantemos gratos hinos na jornada até o final. Vamos ficar em pé e vamos cantar com alegria.